Canepa, ufa, terminou a maratona de posses de 37 ministros do governo Lula. Terminou hoje com a posse de Simone Tebet, que fez um discurso que chamou atenção, misturou ali pontos do passado dela com expectativas futuras, né? No cargo que ela vai ocupar ali comandando o Ministério do Planejamento. Quem acompanhou tudo foi o João Pedro Melo, está conosco ao vivo aqui nesta abertura dos Bastidores do Poder, né, João? Boa tarde para você. Fala, Cris. Boa tarde para você, para Lana, para todo mundo que está nos acompanhando. A gente está de olho aí nas posses ministeriais e hoje não foi diferente. A gente começou o dia com uma posse um tanto quanto aguardada, que era a posse de Simone Tebet no Ministério do Planejamento e Orçamento. Ela que entrou na cota pessoal do presidente Lula, né, destacando que ela foi uma peça importante na campanha do segundo turno, principalmente por ter participado de diversos atos como petista e também com aliados, além, claro, de ter declarado apoio a ele logo depois do primeiro turno. Simone Tebet vai ter uma aliança específica ali com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, já que os dois vão trabalhar muito juntos, isso porque essa pasta do planejamento está extremamente ligada ao Ministério da Fazenda. E os dois querem ter um protagonismo para a eleição presidencial de 2026. O discurso de posse de Simone Tebet foi um tanto quanto emocionado. Em determinado momento ela falou que o objetivo desse ministério e do trabalho dela é incluir o brasileiro no orçamento. O nosso papel no Ministério do Planejamento, sem descuidar em nenhum momento da responsabilidade fiscal, dos gastos públicos, especialmente da qualidade desses gastos, é colocar o brasileiro no orçamento. Bom, a questão relacionada a isso, né, ou a esse tema, é de que há uma preocupação sobre o que será do Ministério do Planejamento e quais serão as funções. As principais seriam de arrumar uma espécie de recurso ou mais recurso para as execuções de ações do governo, já que esse ponto do orçamento, né, esse ponto, na verdade, o orçamento, tem sido uma pedra no sapato do governo desde o período da transição. Ainda com relação a esse tema, a expectativa é de que o Ministério do Planejamento avalie as políticas que já estão em execução para saber, de fato, que elas podem continuar sendo feitas, o que precisa ser alterado. Também, nesse discurso de posse, Simone Tebet destacou que está trabalhando em conjunto com o IBGE e com o IPEA para começar a resolver os problemas aí de desigualdade no Brasil. E, por fim, a gente traz um outro dado. O outro dado é o seguinte, é que essa ida de Simone Tebet para o planejamento agrada os caciques do MDB. Só que nem de longe era a primeira expectativa dela com relação à composição do novo governo. Ela esperava ir para algum ministério da área social, tanto que falava muito a respeito do Ministério do Desenvolvimento Social, que é aquele ministério responsável por gerir o Bolsa Família, que tem um orçamento, de fato, muito grande nas mãos. O MDB tem 3 pastas, né, sendo essa do Planejamento, também o Ministério dos Transportes, e o Ministério das Cidades. Com relação a essa questão, né, o que a gente está observando? Que os caciques ficaram animados com essa ida de Simone e Simone não estava tão familiarizada com esse tema. Tanto que hoje, durante a posse, ela falou que não era nem de longe o que ela esperava trabalhar, que ela chegou a negar para o presidente Lula trabalhar com essa pasta, mas que, no fim das contas, o presidente Lula falou para ela que era uma escolha pessoal, que ele tinha certeza que ela ia se dar bem nessa área do planejamento, e foi por isso que ela resolveu aceitar essa pasta. Fato é, então, que Simone já tomou posse como ministra do Planejamento e do Orçamento e já está trabalhando aqui na esplanada dos ministérios. É tetra, João. Acabou, fechou. Passa a régua. Ainda não, viu? Ainda não, né? Ainda não. Semana que vem a gente tem mais 2. Sônia Guajajara no dia 10 e no dia 9 Aniele Franco na igualdade racial. Eu já tinha contabilizado essas 2 também. Poxa vida, Aniele Franco falou hoje, fez um belo discurso durante a posse de Simone Tebet, antes que ela tomasse o microfone. João deve estar ali até perdido de tanta posse uma atrás da outra, mas é importante esse primeiro momento, porque aí eles ainda produzem notícias só oficialesca. Daqui a pouco começam as polêmicas, algumas já começaram em alguns ministérios, tem gente já se questionando quando é que vai ser a primeira reforma ministerial, se vai ser logo depois do carnaval ou antes disso.
mas é importante fazer esse primeiro contato, perceber como é que estava lá a movimentação. Foi entre as posses mais prestigiadas, João? Teve um público grande? Como é que foi lá? A Marina Silva, a gente viu que a fila dava a volta no prédio do Palácio do Planalto. Pouquíssimos ministros tiveram prestígio de serem empossados no Palácio do Planalto, hoje pela primeira vez com a presença de Fernando Haddad numa posse, né? Exatamente, viu, Lana? E o detalhe que você chamou a atenção é exatamente esse da presença ou da quantidade de pessoas que estiveram presentes nesse evento. Ontem, a gente teve para lá de 2.000 pessoas presentes na posse de Marina Silva. Hoje, a questão, o número, na verdade, na posse de Simone Tebet foi um pouquinho menor. Mais ou menos 1.000 pessoas. Deu para todo mundo entrar, todo mundo ficou instalado ali no Salão Nobre do Palácio do Planalto. Não precisou que ninguém ficasse do lado de fora, mas o Salão Nobre ficou abarrotado, completamente apertado, como a gente já tinha visto ontem na posse de Marina Silva. O detalhe, né? Essa foi uma posse de fato badalada. A gente teve fala de Aniele Franco, fala do Rui Costa, que é o ministro da Casa Civil. Tivemos ali a presença do vice-presidente Geraldo Alckmin e também de outras pessoas ligadas ali ao governo. Tivemos alguns artistas, inclusive, que também compareceram a essa posse. Claro, nada a exemplo de ontem na posse de Marina Silva, mas também foi uma posse que movimentou bastante a capital do país. Foram poucos os ministros, de fato, que tiveram a oportunidade de tomar posse no Salão Nobre do Palácio do Planalto, mas é um simbolismo interessante, né? Porque descer aquela rampinha ali dá uma imponência, chama bastante a atenção, e assim foi feito com Simone Tebet, assim como também já tinha ocorrido com Marina Silva. Obrigada, João, pelas informações. Também destacando a presença de José Sarney, 92 anos, e estava lá, foi tratado com muito carinho por todos presentes, inclusive pela Simone Tebet, que o cumprimentou várias vezes, enfim. E durante o discurso, o senador veneziano Vital do Rego falou em nome de Rodrigo Pacheco, logo no comecinho da cerimônia, para prestigiar a senadora Simone Tebet, né, que teve uma atuação muito importante no Senado Federal, na CPI da pandemia, também a primeira mulher a presidir a Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal. Então, esse primeiro momento foi de prestigiar a trajetória política de Simone Tebet até aqui. Muito bem.